No início, a chuva era apenas um chuvisco leve, uma cortina fina que se misturava ao vento fresco. Mas não demorou para que o prelúdio desse lugar a uma fúria da natureza. Os pingos se tornaram grossos, fortes, e logo a água caía em torrentes escorrendo pela rua e pelos bueiros, transformando as calçadas em pequenos riachos. Gustavo ergueu a gola da sua capa, protegendo o rosto do vento gelado. A cada passo, sentia o barulho do mundo se silenciar, substituído pelo som ensurdecedor da chuva e do eco abafado de seus próprios passos. A cada novo relâmpago, ele sentia como se estivesse sendo observado. No momento seguinte, um raio iluminou o final da rua, e Gustavo viu uma figura alta e magra, com uma silhueta que parecia estranhamente distorcida pela chuva. Estava parada a uma distância considerável, logo atrás da última lâmpada de rua que ainda não estava acesa. A figura não usava capa de chuva nem guarda-chuva. Apenas estava ali, parada, como uma mancha escura na paisagem, imóvel e imponente, como se esperasse algo. Um calafrio correu por sua pele, e ele se virou rapidamente, o coração batendo forte no peito. Deve ser só a chuva, pensou, tentando convencer a si mesmo. Uma pessoa qualquer se abrigando. Ele acelerou o passo, transformando sua caminhada em uma corrida disfarçada. Com um novo clarão de raio, ele olhou para trás. A figura estava agora muito mais próxima, tão próxima que ele podia ver seus contornos com mais clareza, mesmo na escuridão entre os flashes de luz. A figura era alta, magra, e seus braços pareciam longos e ossudos. O mais assustador, no entanto, era a forma como ela se movia. Ela não estava correndo nem andando. Ela parecia deslizar, flutuar pelo chão, sem fazer o menor barulho, como um fantasma. Sua cabeça, ligeiramente inclinada, parecia estar observando cada movimento de Gustavo, mesmo a longa distância. O pânico o dominou completamente. O cérebro de Gustavo gritou uma única palavra: fuja! Ele parou de se importar em ser discreto e começou a correr. Correu o mais rápido que suas pernas o permitiram. O ar gélido e úmido queimando em seus pulmões, a chuva chicoteando seu rosto. A capa de chuva, antes um abrigo, se tornou um estorvo, pesada e escorregadia, balançando de forma estranha com sua corrida desesperada. O som de um trovão ecoou pelo céu, e um raio revelou a cena atrás dele. O que viu o fez cambalear. A figura não estava mais deslizando, ela estava correndo. E não era uma corrida humana, era uma série de movimentos desajeitados, quase como se seus membros estivessem se contorcendo, se esticando, ganhando um comprimento e agilidade impossíveis. Ela não corria. Ela se lançava, cobrindo a distância entre eles de uma forma alarmante, como um predador faminto se aproximando de sua presa. Gustavo soltou um grito de terror, a voz rouca e abafada pela chuva. Ele não olhou para trás novamente. Não precisava. Ele podia sentir a presença da figura, a sensação de ser caçado, ficando cada vez mais forte a cada passo. O medose misturou com a adrenalina, e ele apertou o ritmo, os músculos das pernas protestando. Sua casa, a apenas alguns quarteirões de distância, parecia um paraíso inalcançável. Ele virou a esquina, o coração batendo como um martelo. A luz da sua casa estava visível, um farol de esperança na escuridão e no terror. Ele só precisava correr, correr e não parar. Ele sabia, com uma certeza fria, que se ele parasse, a figura o alcançaria. E a forma como ela corria, com aquela fúria silenciosa e desumana, prometia que a razão de sua perseguição não era amigável. Com os pulmões em chamas e as pernas dormentes de cansaço, Gustavo finalmente se jogou contra o portão de sua casa. Ele o empurrou, destrancando-o, e correu pelo pequeno jardim, à porta da frente a poucos metros de distância. O som de passos frenéticos, no asfalto molhado atrás dele, o fez tremer. Mas ele se recusou a olhar. O som da chuva se misturava com o do seu próprio pânico. Ele agarrou a maçaneta da porta, as mãos escorregadias. Girou-a. A porta rangeu e se abriu. Ele se lançou para dentro, tropeçando em seus próprios pés. Virou-se rapidamente. E no mesmo instante em que o relâmpago mais forte da noite iluminou tudo ao seu redor, ele viu a figura na entrada de sua propriedade. Ela estava agachada, prestes a dar o bote, com a cabeça inclinada e as cavidades oculares vazias fixas nele. Com um grito de terror, Gustavo bateu a porta e girou a chave na fechadura, depois o ferrolho. E, por fim, uma corrente, trancando tudo o que podia. As batidas contra a madeira começaram quase imediatamente, fortes e violentas,
como se um peso imenso estivesse se chocando contra ela. A porta tremeu, a madeira gemeu, e Gustavo se jogou contra ela, o corpo inteiro se curvando em uma tentativa inútil de mantê-la fechada. Ele não sabia o que era, o que queria ou se a porta iria aguentar. Mas por enquanto ele estava seguro.